Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E depois dessa belíssima mesa em que nós aprendemos como é ser cristão na sociedade de hoje, comentários e perspectivas a partir do novo diretório de catequese com a irmã Aparecida Barbosa, a gente pode ver a riqueza e o quanto o reino de Deus precisa de nós, né? Cristãos bons, atualizados e podendo colaborar na sociedade de hoje. Nós vamos agora para uma super mesa com o Núcleo de Catequese Paulinas. Trouxemos aqui colaboradores, promotores muito comprometidos. Eles vão representar alguns dos núcleos de catequese paulinas espalhados por todo esse Brasil. E vai ser uma riqueza poder escutar esse fervor. Como é que está acontecendo a catequese lá nas comunidades? Afinal, como é que Cristo está se formando na vida das pessoas hoje? Nós teremos a alegria de ter a coordenação dessa mesa, da Abadias Pereira, e vamos lá, vai ser um super papo, vai ser muito legal. Sejam bem-vindos, bem-vindo Abadias, bem-vindo cada colaborador Paulinas. A palavra é com vocês. Olá, catequistas. Eu estou aqui nessa mesa maravilhosa, muito feliz com a presença da irmã Ilanir, com a presença do Francisco, lá do Recife, do Ednei de Porto Alegre e do Tiago, lá de Fortaleza. Eu tenho certeza que vocês estão se deliciando neste congresso desde o início dele. E para nós, então, entendermos, né, como é que caminha a catequese Paulinas a partir do chão da livraria, eu queria só resgatar um pouquinho com vocês como é que nasceu o NUCAP, o Núcleo de Catequese Paulinas. Então, lá em 2007, no início de 2007, a editora pensou em... Vai ter que parar, né? Ou não? Então, a editora pensou em acompanhar, né, a partir do que a igreja já nos conduzia em relação ao processo de uma catequese de iniciação à vida cristã com inspiração catecumenal, já em educar a fé, refletir essa catequese e publicar esta catequese. Então, as pessoas, na época, que iniciaram esse NUCAP, foi desta maneira, né? Estudando a catequese, refletindo, para poder ajudar os catequistas, ajudar aí todos os promotores, os colaboradores e paulinas a apresentarem esse novo processo e esse pedido da igreja, né? Transmitir a fé cristã, evangelizar, tá? Então, nós vamos ouvir agora como é que se deu essa experiência, como é que cada livraria Paulinas se tornou um NUCAP. Então, hoje nós somos uma rede NUCAP. Vocês conhecem bem essa rede, né? Nós temos os cursos EAD de catequese Paulinas, nós temos todas as livrarias, né? Cada uma com o seu NUCAP, apresentando, promovendo, refletindo a catequese. E é com muita alegria que, em fevereiro, durante o Catequistas Brasil, foi lançado, então, o carisma desta catequese Paulinas, né? Então, é Catequese Paulinas até que Cristo se forme em vós, né? Partindo já desse carisma paulino para das irmãs paulinas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de ouvir as experiências e de como vocês vão poder contar também com esses colaboradores e com os das outras livrarias para ajudá-los a crescer nesse processo de evangelização pela catequese. Então, eu gostaria de ouvi-los agora, rapazes. Vamos lá, Eduardo. Olá, catequistas. Olá, Abadia, Melanie. É uma alegria poder partilhar um pouco a nossa caminhada como NUCAP Recife, que não é só uma experiência
da livraria de Recife, mas uma livraria que é uma experiência que se tornou aos poucos regional. Então, as livrarias de João Pessoa, Natal, Aracaju, Maceió, também entraram nessa mesma dinâmica. E, por estarmos nós com as capitais mais próximas ao mar, o interior foi ficando um pouco, né, esquecido. E aí, o que é que aconteceu? Em uma provocação nossa, de colaboradores, junto com irmãos e cooperadores, nasceu a necessidade de criar uma dinâmica de fazer com que a missão chegasse ao interior. E aí a gente éramos desafiados a interiorizar a missão de Paulinas. E aí, junto com isso, a gente atrelou a dinâmica catequética. Então, desde o ano de 2007, depois, né, ela foi ganhando um pouquinho mais corpo em 2008, 2009, nós já começávamos esse trabalho com a catequese, com o NUCAP, né, em parceria com a editora, as livrarias e a editora. E, posteriormente, nós começamos a fazer com que esse trabalho se tornasse algo assim, marcante, significante para a nossa experiência como NUCAP Recife. Nós temos hoje no nosso Regional Nordeste 2, 21 dioceses, e essas 21 dioceses, de uma forma ou de outra, né, foi, né, visitada, foi tocada. Então, nós tínhamos ali parceiros, catequistas, coordenadores de pastoral, bispos, padres, que conheceram um pouco as coleções da Paulinas Livraria, no tocante à catequese de inspiração catecumenal, e, né, passamos ali a fazer esse trabalho de acompanhar essas dioceses, essas paróquias que iam adotando o nosso material. Então, muito mais do que estar ali entregando apenas o subsídio de formação para o catequista e para o catequizando, nós nos comprometíamos com a ideia de acompanhar todo o processo formativo, toda a partilha catequética daquela paróquia, daquela igreja particular. E isso foi bastante significativo para nós, né? Então, nós começamos a interiorizar a missão. E aí, posteriormente, nós sonhávamos, em 2015, com uma ideia de criar uma escola de formação continuada para catequistas, desenvolvendo toda a estrutura da catequese de iniciação à vida cristã, o estilo catecumenal, a mistagogia, o discipulado, unindo, né, catequese, Bíblia, né, e liturgia. Toda essa dinâmica foi se, né, ganhando um corpo e que hoje se espalha em todo o Nordeste, praticamente, aqui na nossa região, no nosso regional, pelas 300 paróquias ou mais que nós acompanhamos, né, junto com esse trabalho bonito da parceria de Paulinas com as dioceses e paróquias. Então, é essa beleza que vai fazendo da gente um grande, né, anunciador e, né, de fato, colaborando para que o processo de iniciação à vida cristã se configure nas paróquias das nossas igrejas particulares. Muito bem, olha que maravilha, hein, gente? E vocês sabem que eu pude acompanhar, porque eu estive aí, né, Eduardo? Em 2015, eu não esqueço das pessoas que eu conheci aí no auditório da livraria, eu não esqueço do São João vivido aí em Caruaru. Os catequistas, tenho certeza que tem catequistas de Caruaru aqui conosco, do Recife aqui conosco. Se lembram, né? Eu aprendi a dançar o forró lá no Pátio do Forró, em Caruaru, em plena Assembleia Diocesana. Isso é ser igreja, isso é evangelizar. Então, nós vamos agora para uma outra partezinha lá do Nordeste. E olha, eu falo com muita propriedade, que eu já sou quase uma cearense. Vamos ouvir o Tiago. Ei, Abadias, boa tarde a todo mundo, a irmã Ilani, aos caros colegas aí de missão de apostolado. É uma alegria estar aqui com vocês partilhando um pouquinho do nosso trabalho, dessa, mais do que um trabalho, uma grande missão que nós temos, né? Concorda? Então, estamos com saudade, viu, Abadias? Queremos você logo aqui com a gente. A minha partilha, com todos que nos acompanham também, falar um pouquinho também desse nosso trabalho
personalizado, digamos assim, no atendimento às paróquias, às comunidades e às dioceses que procuram a participação da Paulinas nessa parte da formação. A nossa caminhada aqui começou em 2015, né, animados a partir de um encontro nacional dos colaboradores de Paulinas, aí em São Paulo. Nós saímos motivados a partir desse encontro também, que contou com a participação do Padre Lelo, né, que é do NUCAP, e nós saímos muito motivados a trazer essa catequese de uma forma mais próxima, né, do povo, para ajudar mesmo, para iluminar os catequistas nesse conhecimento, nesse aprofundamento e também nessa adesão à catequese de iniciação à vida cristã. E, chegando aqui em Fortaleza, depois desse encontro nacional, nós começamos a fazer esse trabalho de diálogo, de contato com aqueles que visitavam as nossas livrarias, tanto catequistas como padres, e a gente foi descobrindo que o povo tinha uma necessidade mesmo, tinha uma sede de conhecer, porque para a nossa realidade aqui, não sei se vai ser a mesma realidade dos meus colegas aí nas outras regiões do Brasil, mas era uma grande novidade ainda a catequese de iniciação à vida cristã, né? Nem todas as paróquias conheciam o processo e faziam o processo como tem que ser. Então, o nosso grande desafio foi chegar junto dessas pessoas e iluminá-los, assim, para que eles pudessem fazer, primeiramente, a experiência do processo da iniciação à vida cristã. E foi aí que a gente descobriu que o catequista tinha essa necessidade de fazer a experiência do processo, uma vez que nós, pelo menos a minha geração, e acredito que a maioria dos catequistas, nós não passamos pelo processo da iniciação à vida cristã. Então, entender a iniciação à vida cristã sem antes passar pelo processo era algo muito complexo na cabeça da maioria deles. Então, eles não conseguiam assimilar. Nosso trabalho foi justamente esse. Foi chegar em cada paróquia, em cada realidade, escutar primeiro, ouvir, perceber toda a realidade e aí sim começar esse acompanhamento mais personalizado. Então, a gente começou a visitar paróquias, na base mesmo, ali com os catequistas, né? Ouvindo a necessidade de cada um. Isso a partir de um primeiro contato na livraria ou até mesmo nos eventos onde Paulinas estava presente. Então, esse diálogo começava exatamente aí. E depois a gente começou com essas visitas, a gente começou a se tornar mais de casa, né, nas realidades paroquiais. E a gente foi sentir a necessidade mesmo de fazer esse acompanhamento personalizado. Então, nós decidimos criar aqui uma grade de formação para deixar a coisa mais orgânica, mais estruturada, né? Então, a paróquia, a diocese que adotava, então, as nossas coleções, que adotam as nossas coleções de catequese, elas começam por esse processo de formação a partir do primeiro tempo do processo da catequese de iniciação à vida cristã. Então, a nossa grade que montamos aqui, que depois a gente foi dando uma melhorada, porque a gente vai tendo as experiências e vai melhorando, se ajustando mais, mas a gente começava primeiro trabalhando a dimensão do querigma, depois o discipulado, depois a mistagogia. Depois a gente ia trabalhar a pessoa do catequista, a espiritualidade do catequista no processo da iniciação à vida cristã. E depois, conforme a caminhada, a gente ia também abordando outros temas de acordo com a necessidade das realidades que a gente estava acompanhando. Então, nosso trabalho aqui no Ceará, aqui nós somos 9 dioceses, né, contando com a Arquidiocese de Fortaleza. Então, dessas 9 dioceses, todas receberam a visita do NUCAP, CE, aqui do nosso Núcleo de Catequeses Paulinas aqui do Ceará. Todas as dioceses tiveram a presença tanto da nossa equipe local, como também a visita da Abadias, do Padre Lelo. Este ano a gente tinha marcado uma visita também da irmã Vanderlane, que estava para vir aqui também, mas por conta da pandemia a gente acabou tendo que
deixar para uma outra oportunidade, mas o nosso trabalho aqui é chegar junto ao catequista, porque o catequista, ele precisa ser valorizado, precisa ser cuidado também, porque é ele quem está lá, né, sentindo na base a realidade e os desafios que é de transformar a comunidade, a paróquia, na tão sonhada e desejada casa da iniciação, né? Então, o trabalho aqui é mais esse, é de acompanhar mesmo, é de escutar, de enxergar a realidade de cada comunidade e iluminar mesmo para que eles assumam esse desafio e encarem esse processo, né, da iniciação, que é um processo tão bonito. E o mais bonito de tudo isso é saber que é um processo desafiador, que dá muito trabalho no começo, mas o mais bonito é perceber, depois dessa caminhada toda, os frutos, né? A gente caminha aqui desde 2015, estamos em 2020, e a gente escuta os relatos, os testemunhos, a partir dos catequistas, a partir também dos catequizandos que receberam os sacramentos, passaram pelo processo e que hoje estão atuando, né, vivendo, partilhando a vida na comunidade. É bonito ver também os nossos padres, que muitas vezes têm medo desse novo, desse desafio, né, mas que a gente, com muita delicadeza, com muita sutileza, mas também com muita audácia, a gente precisa provocar os nossos sacerdotes, os nossos padres, para que eles também entrem nessa dinâmica. E é bonito ver os testemunhos também dos nossos padres, quando eles chegam e dizem assim, poxa, deu trabalho, mas hoje tá bonito de se ver, tá interessante ver a adesão das pessoas, do povo, o entendimento daquela catequese que era mais sacramental. Hoje as pessoas querem mesmo a experiência com a pessoa de Jesus Cristo. E aí, aqui a gente insiste muito, né? É fazer a experiência do querigma, sempre e em todo lugar, a partir do catequista lá na base, do pai, da mãe, do pai, e até mesmo com o padre, porque a gente precisa fazer essa experiência com todos, né? Para que, a partir dessa experiência, a gente possa realmente transformar essas nossas paróquias em casa da iniciação à vida cristã. Muito bem, Tiago. Gostei de ver, gente. Olha quanta coisa linda, quanta partilha bonita, né? Do chão da catequese, lá onde ela acontece, e alinhada, né? Podendo os catequistas, os sacerdotes contarem com essa presença de um colaborador, de um promotor, ou de alguém ligado ali, das irmãs paulinas, dos assessores do NUCAP Central, né, para ajudar nessa caminhada. Então, está muito interessante. Nós vamos agora sair do Nordeste. Oi, Francisco. Nesse sentido do que o Tiago partilha, é super importante a gente recordar que essas assessorias, elas não são exclusivas somente da parte de um padre, mas nós temos vários catequistas que colaboram, né, nesse processo. Então, as irmãs, os colaboradores e alguns catequistas também que assimilaram bem o processo, hoje colaboram conosco nesse projeto. Então, isso é muito gratificante. É isso que o Tiago destaca, né? Os frutos desse trabalho. Em 5, 6, 10 anos, a gente começa a contemplar um pouco uma igreja realmente mais querigmática, mais mistagógica, fruto dessa catequese bem trabalhada nas bases. E outro elemento importante é sempre o catequista que nos procura. Às vezes, por outra, aí depois que o catequista já conseguiu convencer o padre, conseguiu convencer o bispo, o coordenador de pastoral, é que nós somos convidados a partilhar. E essa experiência que às vezes é vivida numa paróquia, às vezes se espalha, se irradia, né? E o processo de configurar o processo catecumenal nas paróquias se dá muito nessa dinâmica bela do testemunho, né? De deixar configurar no outro, na outra paróquia, na outra caminhada, essa bela experiência.
Só mais uma contribuição, por favor. Isso que o Eduardo falou, que o catequista é sempre o catequista que nos procura, né? E é verdade, é sempre o catequista que chega com esse desejo de conhecer um pouco mais. Escutou alguma coisa sobre a iniciação, não conhece, aí procura a livraria. E recebendo o catequista, fazendo todo esse contato inicial, quando a gente chega na paróquia, é muito interessante porque chegou um colaborador da Paulinas para falar sobre catequese. Aí parece que todo mundo espera que a gente vai vender livro, né? Mas quando a gente chega e apresenta o conteúdo, no final a gente escuta, sabe? As pessoas chegando assim, nossa, mas eu não sabia que você falava assim, eu não sabia que vocês faziam esse trabalho, eu não sabia que vocês tinham toda essa preocupação, né, em atender também a necessidade da formação do catequista. E é muito bom poder ouvir isso, né, porque a gente está ali também para ajudar mesmo, no sentido da formação, e a gente se prepara muito, né, para isso. A gente também vivencia isso no nosso dia a dia, porque também temos uma vivência pastoral. Então, só para fazer esse pequeno comentário, porque os catequistas são os nossos grandes parceiros, viu? Muito bem, olha, o Eduardo tocou assim no ponto fundamental que o Tiago agora acrescentou. De fato, cada NUCAP local, ele quer contar, né? Ele precisa contar com estes catequistas, porque durante as formações, né, meninos, vou chamá-los de meninos, tá? Tudo bem. Então, durante as formações, nós conhecemos, né, aqueles catequistas ou coordenadores de catequese, que são empenhados e que querem contribuir, eles acabam agregando a essa equipe de formação da livraria, né? É isso que é a graça da missão da catequese Paulinas. Então, de repente, o Eduardo vai em uma diocese, ele fala, puxa, irmã, olha, conheci uma catequista, ela fala tão bem, ela conhece, ela quer, ela estuda, ela procura, vamos trazê-la aqui para falar com os catequistas, né? Então, o trabalho não se resume, como você muito bem lembrou, o trabalho em nenhum NUCAP local, em nenhuma livraria, ele vai ficar restrito e fechado com os colaboradores, com as irmãs. Mas o olhar de cada um de vocês é para trazer junto, né? Para trazer junto alguém para ajudar, né? Que tem esse carisma, que abraça esse carisma da catequese Paulinas para contribuir na missão. É essa graça, né? É essa graça da catequese. Então, muito obrigado, vocês lembraram super bem. Então, nós vamos agora do Nordeste, nós vamos para o Sul. Nós vamos ouvir agora o Ednei. Eu não conheço no CAP aí de Porto Alegre, mas quero conhecer. É muito bom ir para o calor do Nordeste, mas do frio do Sul, viu, Ednei? Eu só fui até Santa Catarina. Então, estive no Sulão de Catequese, né? Lá em São Leopoldo, em Porto Alegre, mas não tive o prazer de conhecer a livraria de Porto Alegre, de conhecer o espaço de vocês, de conhecer essa presença tão linda da livraria nesta parte do povo de Deus. Por favor, Ednei. Olá, boa tarde a todos. Abadias, será um grande prazer te receber aqui também. Quando quiser, pode vir, que as portas aqui estão abertas. Temos um espaço de formação muito, muito grande aqui em Porto Alegre, que desde 2008 nós viemos trazendo várias formações em auxílio aos catequistas. Quando o Francisco e o Tiago falavam ali da importância dessas formações, que os catequistas realmente nos procuram, e realmente é isso. Aí eu ia me lembrando, lá desde o início, quando eu e a irmã Jurema, lá em 2008, quando começou
a surgir os primeiros livros de catequese, as 2 coleções da catequese da Paulinas, quanto nós corremos por esse interior do Rio Grande do Sul, fazendo formações. Tinha anos que nós ia muitas e muitas vezes, às vezes 2 vezes ou 3, no mesmo local, para ajudar, e depois que o processo já estava iniciando, para dar um acompanhamento. E às vezes saímos super cedo, de madrugada, aqui de Porto Alegre, para ir para o interiorzão, algumas horas de carro. Levavam algum material também para expor para esses catequistas, como a livraria fica mais distante, para eles terem acesso a um pouco mais de material. E também, aí aqui em Porto Alegre, na Arquidiocese de Porto Alegre, efetivamente começamos em 2015, trabalhando um pouquinho mais fortemente com a questão da catequese da Paulinas. Antes era produzido um material próprio aqui da Arquidiocese, e aí depois eles foram compreendendo. E aí se iniciou umas grandes formações. Começamos por etapas, batismo e catequese de adultos, aí fazia um encontro grande com muitos catequistas, depois Eucaristia 1 e 2, que chegava até 2, 3 mil pessoas catequistas envolvidas que vinham para essa formação, e depois Crisma 1 e Crisma 2 também, para dar essa formação. Aí nós fazíamos 3 grandes formações, uma no início, para apresentação toda do projeto, uma no metade do ano, para ver como estava o andamento, para tirar dúvidas e tudo mais, e uma no final, para trazer mais, trazer os resultados, trazer toda aquela parte bacana de estar encerrando um ano, encerrando aquele ano de formação. E aí foi montado uma equipe do IVC, que nós chamamos de Iniciação à Vida Cristã, com um representante de cada vicariato de Porto Alegre, com um pároco responsável também de cada vicariato, e essa equipe pensa e organiza, juntamente aqui conosco, comigo, com a irmã Jurema, que fizemos parte desse grupo, dessa equipe, e aí pensamos todo ano catequético. E aí, para cada ano, nós vamos organizando um texto base de subsídio para dar suporte para esses catequistas durante o ano todo catequético. Aí tem desde o planejamento lá da agenda catequética junto com o pároco, lá a paróquia, tendo todos os dias estipulado os encontros, mais ou menos para acontecer naqueles períodos, o início e o término da catequese. Aí começa lá desde a inscrição até o término da catequese. Aí temos também, depois surgiu um pouquinho a questão da iniciação à vida cristã no batismo, e esse nos trouxe muitas alegrias. Tivemos uma paróquia, até nós gravamos um vídeo para mostrar um pouquinho mais essa catequese de batismo aqui no Guajuviras, em Canoas, e aí muito interessante, porque esse livro ele traz o primeiro encontro, é feita a inscrição primeiramente da criança na paróquia, aí depois essa família recebe uma visita dos catequistas, que normalmente são catequistas de batismo que fazem parte, que já vivem nessa comunidade, e depois tem o batismo, a apresentação dessa criança para a comunidade, e depois disso tem um retorno desses catequistas, uma última visita na casa, dando a bênção no berço, dando a bênção na casa. E muito interessante, porque os pais catequistas, eles trazem os relatos de como eles depois disso se envolveram com a comunidade, se sentiram membros participativos e voltaram a trabalhar um pouquinho mais junto com a igreja. E também teve o relato do padre, que ele disse que depois que começou a trabalhar a catequese de batismo, que teve que ampliar a igreja, porque teve muito mais pessoas que acabaram voltando para a igreja e fazendo um trabalho também. E agora, em períodos de pandemia, estamos refletindo e pensando como começaríamos essa catequese, e aí começamos uma catequese online para aquelas famílias que quiserem aderir, as outras vão continuar mais para frente, quando poderemos retornar, e aí está sendo disponibilizado tudo online, e os catequistas fazem a catequese online agora também, para abordar tudo isso. Muito bem. E Saba, acho que a maioria aqui dos catequistas, pelo menos por onde eu passei,
e os colaboradores e todas as livrarias receberam, né, essa formação. Quando surgiu essa proposta do batismo, Ednei, ela foi tão bem aceita que nós temos um curso EAD, né, Exatamente. produzido para ajudar as paróquias, né, a compreenderem. E é uma iniciativa tão bonita esta experiência, porque, como você bem citou, né, os pais, eles se sentem muito mais acolhidos e são acompanhados, né? Então, nós estamos, assim, indo tão de encontro que não é mais aquele curso de batismo, né? E sim uma preparação, uma catequese orante, com toda a inspiração catecumenal, preparando pais e padrinhos para esse sacramento tão importante, né? Então, são experiências muito bonitas, percebem, catequistas? Olha a riqueza que nós temos. Eu queria muito brevemente, como nós não podíamos colocar todos aqui, ou então a maioria dos colaboradores, mas não é diferente em outras livrarias, em outros NUCAPs. Nós temos Cuiabá também, que tem uma presença muito bonita, né, na catequese. Eu já estive lá também várias vezes. Gente, não dá nem para citar, porque eu não quero deixar ninguém de fora. Vou falar um pouquinho aqui de São Paulo também, na Domingos de Moraes, na 15 de novembro, em São Miguel Paulista, a presença e este acompanhamento personalizado que vocês mostraram aqui é um empenho também aqui dos NUCAPs locais das livrarias em São Paulo. E olha, vocês vão conhecer também, né, catequistas que participarão aqui, que já agregam esses NUCAPs, né, que já vem agregar, vem contar também a sua experiência, né? Então, essa presença de paulinas acompanhando a catequese, eu penso que tem feito toda a diferença, não é? O que vocês acham disso? Como é que seria o catequista, quando ele chega na livraria, o primeiro contato? Tem um catequista nos ouvindo agora, falando, puxa vida, eu quero esses meninos lá na minha paróquia. Eu quero o Ednei. Eu sei que a equipe aí do Sul, de fato, tem um acompanhamento personalizado muito bacana, muito bacana. Mas pode ser que alguém chegue e fale, opa, eu preciso saber mais dessa formação. Lá no Nordeste, a mesma coisa. Como é que eles têm que fazer? Quem é que pode contar rapidinho aí para nós? Eu posso falar um pouquinho da experiência aqui. Aqui temos algumas pessoas preparadas que conhecem muito bem as duas linhas de catequese da Paulinas. Então, eles acabam chegando na livraria, procuram o nosso material, e aí nós apresentamos rapidamente este material, e aí nós oferecemos realmente para fazer essa formação na paróquia. Oferecemos aqui na livraria, nós também fizemos formações. Então, fazemos esse contato direto. E aí depois vamos alinhando e fechando tudo o que a comunidade, a paróquia normalmente precisa. Porque, às vezes, ela busca, vamos buscar o que cada paróquia trabalha, e juntamente com a equipe do IVC, aí nós organizamos uma formação para levar para essa paróquia, para esses catequistas. Muito bem. Alguém lá do Nordeste, alguém quer falar alguma coisa também? Contar rapidinho aí como é que se dá esse contato. Então, aqui no Nordeste, partindo pelas realidades desde Salvador até Natal, né? Nosso campo de missão vai aqui, porque
Já o outro lado, o meu amigo Tiago é quem faz essa cobertura. Nós temos assume essa parte de apresentar um pouco, né, a difusão do material e fazer essa parceria com a paróquia, com a diocese. E, posteriormente, aí nós montamos, né, uma equipe para ajudar a trabalhar os temas essenciais da iniciação à vida cristã naquela realidade. Então, quando você precisar, aí na sua paróquia, na sua diocese, desde Salvador até Natal, conte, procure um colaborador na Paulinas mais próximo de você, que nós estamos ali colaborando, ajudando a fazer esse processo de difusão, de adoção do material e de um acompanhamento permanente na formação dos nossos catequistas, inclusive também do clero, né? É um dos grandes desafios para nós, muitas vezes, é esse choque de realidades. Catequistas muito bem preparados, e às vezes o padre fica, como o Tiago destacava no início da nossa mesa, tem uma certa dificuldade, um certo medo do novo, da novidade, que quando um outro apresenta, não, rapaz, dá certo, vamos juntos, e aí você acaba unindo esses valores, agregando esses valores e fazendo a coisa acontecer. Isso é muito bonito. Então, nós realizamos, na maioria das vezes, essa dinâmica, né? E aí, depois que se firma as parcerias, é que nós estudamos o que é que vai trabalhar primeiro, como é que anda o processo, né? Qual é a coleção a ser adotada. Então, nós temos várias realidades. E aí a gente tem desde a colaboração da Irmã Aparecida, que veio lá de Porto Alegre para uma diocese aqui próximo da gente, né? Que não é tão próximo, que é o caso de Petrolina, né? Então, nós temos, ela já veio daí para colaborar aqui com a gente. Temos a assessoria da Abadia, da Irenice, do Lelo, e as pratas da casa, como geralmente são chamados aqueles e aquelas que trabalham nesse processo aqui na nossa região. Muito bem. Tiago, ainda quer falar mais alguma coisinha? Eu gostaria só de destacar uma coisa também, assim, pegando um pouquinho do que o Eduardo falou, esse nosso trabalho, né, quando a gente consegue chegar nas paróquias e oferecer toda essa formação personalizada, é interessante porque vai passando de paróquia para paróquia, né? Então, as outras também vão ouvindo falar, vão sentindo, vão vendo o trabalho acontecer, e elas também passam a buscar Paulinas para fazer esse trabalho, né? A gente aqui tem uma parceria muito bacana também com o Regional Nordeste 1, que é o nosso regional aqui do Ceará, né? E uma parceria bacana com as dioceses, com a Arquidiocese de Fortaleza. Então, o catequista chegando na nossa livraria e dizendo, olha, eu quero conhecer a catequese de Paulinas, pode ter certeza que ele vai ser bem acolhido e vai sair bem esclarecido desse nosso trabalho, que vai além da adoção dos livros, né? É um acompanhamento personalizado mesmo, de acordo com a realidade de cada paróquia, de cada comunidade. E é muito interessante também perceber que nessa dinâmica de chegar até as comunidades com essa formação, e aí o Ednei falou também que em cada viagem, a livraria também itinerante vai, a Paulinas Livraria Itinerante acompanha também. É interessante perceber que quando a gente chega com a formação e com a livraria, os olhos daqueles que não têm acesso, que não têm que têm a dificuldade de chegar até a livraria pela questão da distância, então eles se enchem de alegria, os olhos crescem quando se dão ali de cara com aquele material, com os livros, né, com todo o material que Paulinas oferece. Então a gente vê a necessidade também de levar a livraria para cada realidade, e isso também vai abrindo também outras possibilidades. Hoje o DUCAP do Ceará, ele não trabalha só a catequese, porque de tanto trabalhar a catequese, o padre foi gostando, a coordenação foi gostando, então hoje a gente é convidado para falar sobre Bíblia, a dimensão litúrgica, a dimensão também vocacional. Então, para dizer para todo mundo que está ouvindo a gente,
vale a pena convidar o CAP para visitar a sua paróquia, a sua diocese, e poder conhecer um pouquinho mais desse nosso trabalho, que é feito com muito amor, com muita dedicação, fazer essa experiência profunda e marcante com a pessoa de Jesus Cristo por meio da catequese. Que bacana, gente, que bacana. Nossa, como seria bom se a gente pudesse continuar com essa mesa. Já pensou poder escutar tantos outros colaboradores e promotores que levam a catequese paulinas aí pelo Brasil? E queremos, então, convidar os catequistas, né? Você que está aí participando desse congresso, procure-os no CAPs locais. Vocês vão ver quanta coisa boa vocês vão encontrar e vão poder trabalhar com uma catequese experiencial, celebrativa, orante, uma catequese atualizada, colaboradores preparados para isso, não é? Vocês puderam ver aqui quantas pessoas comprometidas. Eu quero agradecer pelo seu compromisso, Ednei, por tudo que você realiza aí na região sul, o Eduardo lá na região nordeste, o Tiago e a Abadias, que faz parte do NUCAP Central e viaja por todo esse Brasil. E na pessoa de vocês, agradecer a todos os colaboradores que são comprometidos com a catequese paulinas. O nosso tempo já chegou no limite, porque nós temos agora uma outra palestra que vai aprofundar mais uma vez tudo isso que vocês falaram, que é o processo catecumenal de ser cristão. Então, a gente encerra aqui com uma gratidão, né? Um abraço muito especial para vocês e para todas as pessoas que frequentam as livrarias, para todas as pessoas que adotam a catequese paulina, se comprometem, e assim a gente vai vendo Cristo se formando nas pessoas, né? Então, vamos continuar para a próxima palestra e até a próxima. Obrigado, meu abraço para vocês e obrigado, meninos, por estarem aqui conosco. Obrigado, irmã. Oi, catequistas, permaneçam conosco, hein? Temos muita coisa boa pela frente.